contigo. Fala, gurizada. O Bairrista Futebol Clube está em campo com o Fabiano Baldasso, com Júnior Maicá, por enquanto sem Kleber Grabowska, mas a gente está aqui para bater um papo durante esta nossa hora na parceria do Bairrista com a RDC TV. O Baldasso, sabe onde anda o Kleber nesse momento, não? Pois é, onde é que está o Clebinho? Onde está Clebinho? Pois, onde foi esse homem? Ô, Maicá, tu tá me ouvindo, não? Sim, senhor, estou aqui ouvindo vocês, aprendendo um pouquinho. Eu queria te ver aqui no computador, Maicá. Ainda não vai ser possível, mais uns 10 minutinhos eu vou estar ao vivo aí com vocês, em vídeo também. 10? No mínimo. 10? Mas que loucura isso, cara. Isso é um circo de horrores, rapaz. 10 é muito tempo, Maicá. Tá com saudade, Silvio? De me ver? Porra. O Baldasso, o que tu faz na rua, Baldasso? Porque hoje tu tá transmitindo da rua. Tô na rua, tô no pátio, tomando vitamina D, pegando um pouquinho de sol, porque isso é importante também. Mentira, tá no pátio para fumar. Tá no pátio para fumar. Tabagista. Também é verdade. Tabagista. Também é verdade. Tá na frente de uma árvore aí. Tem vento, né? Tem vento na cidade nesse momento, né? Tem vento e tá frio. Vento e frio. Tá friozinho. Pois é. Espetáculo. Mas o Baldasso e o Internacional? Cara, eu vou te dizer uma coisa. Paralelos que o Internacional vai ter, eu tô de olho na movimentação no que diz respeito às perspectivas para a volta do futebol. Tu percebeu que a Conmebol mudou completamente o discurso, né, Benfica, de ontem para hoje? A Conmebol agora veio com uma projeção realista, né? A Conmebol tinha marcado para o dia 5 de maio o retorno do futebol. E a gente sabia que isso, em hipótese alguma, iria acontecer. Agora a Conmebol veio, pela primeira vez, não só com um projeto, uma projeção realista, como algumas minúcias importantes que ela tem responsabilidade de fazer. Ela está estabelecendo uma cartilha de orientações para o retorno aos treinamentos que, imagina ela, vai acontecer dos times de futebol até a metade de maio. Retorno aos treinamentos. E aí ela está projetando para junho o retorno do futebol dentro dos países. E ela está projetando para julho, de forma otimista, mas deixando claro que não tem convicção disso, para julho a Libertadores da América. Ontem surgiu uma informação que foi negada pela assessoria da Libertadores da Conmebol, de que a Conmebol estaria cogitando encerrar a Sul-Americana e a Libertadores da América. Não, mas a Conmebol está admitindo publicamente a dificuldade de ter 10 países ao mesmo tempo, com as fronteiras liberadas e com o pico do contágio já tendo chegado no pico e estando na decrescente. Ela precisa dessa conjunção de 10 países para voltar a Libertadores. Então, Benfica, Libertadores só lá adiante. E outra, futebol com portões abertos em 2020, esqueçam. Em 2020, torcedor entrar no estádio de futebol, esqueçam. A Libertadores talvez não saia, hein? Porque a gente não... Há um dado, assim, objetivo, Baldasso, nisso aí tu referisse isso, que é a abertura de fronteiras. Se um país apenas seguir com fronteiras fechadas até o mês de setembro, por exemplo, deu para a Libertadores da América. Um país dos 10. Não precisa ser 5, 6 países, não. Um apenas. Porque este ali não poderá ser realizado jogo. E neste país, os times de lá não poderão se movimentar para outros lados. Quer dizer, que Libertadores seria essa? Eu já estou achando que talvez a gente realmente não tenha Libertadores nesse ano, hein? Eu acho bem possível. Eu acho possível. Tomara que não. Existe uma realidade, uma intenção que ela volte com os portões fechados. Mas eu vou dizer uma coisa para ti, Benfica. Até conversando com dirigentes, especialmente os dirigentes do Internacional, a grande preocupação dos dirigentes de futebol neste momento, até pela questão financeira, não é a Libertadores da América, não é a Copa do Brasil. Os dirigentes estão focados para que aconteça e aconteça na integralidade do contrato o Campeonato Brasileiro. As 38 rodadas com pontos corridos. Este é o foco, porque aí só para o Internacional tem 85 milhões de reais para entrar. Pois é. E o Grêmio, Maicá? Pois é, Silvio, o Grêmio na mesma, né? As férias dos jogadores terminam no dia 20, provavelmente serão estendidas por mais 10 dias.
Estenderam, Maicá. Confirmaram hoje de manhã. O Inter e o Grêmio confirmaram hoje de manhã férias até o dia 30. Obrigado, Baldasso. Não tinha visto essa, mas, enfim, não tem muito o que fazer. Se fala num retorno aos treinos de forma, né, uns treinos adequados, digamos assim, para os jogadores poderem retornar às suas atividades e se preparando pelo menos fisicamente, ou no máximo, né, o que for possível de se fazer num treino desse jeito. Na Alemanha a gente está vendo os grupos de trabalho sendo divididos em 2, né, trabalhos em turnos separados, com jogadores sem contato físico, enfim, não é o ideal também, né? Não é como a gente está acostumado a ver os times se prepararem, mas pode ser um início de um retorno, assim. Agora, não sei se, enfim, não sei se o ano todo, como o Baldasso afirma categoricamente, sem torcida, mas na questão da Libertadores eu desconfio um pouquinho. Acho que a Conmebol tratou de abafar essa notícia para não criar um alarde, enfim, foi alguma coisa que vazou lá de dentro, mas eu não acredito, sinceramente, falando não só de futebol, mas de uma maneira geral, não acredito que a gente vá cruzar fronteiras ainda em 2020, né? A não ser, claro, que tenhamos uma reviravolta positiva, uma vacina, uma mudança significativa no panorama. Mas, olha, competições internacionais nesse ano eu acho pouco provável. Seja bem-vindo, Maicá. Obrigado. Ô, Benfica, nós tivemos, tô te vendo nas últimas 24 horas, nós tivemos mais de 200 óbitos no Brasil em 24 horas. Quer dizer, não é mais no nosso país uma projeção de algo que pode ser grave ali na frente. Já é grave agora. 200 óbitos por dia já está dentro de um número expressivo de óbitos e também é expressivo o número de casos. Não é mais, nós não estamos mais projetando algo grave. Nós já estamos vivendo algo grave. Se a gente seguir a tendência do que aconteceu em alguns países da Europa, notadamente Espanha e Itália, mas também nos Estados Unidos, a tendência era essa. 50 nas últimas 24 horas, depois passa para 100, passa para 200, vai a 400, daqui a pouco está em 700, 800. Tomara que o Brasil desminta essa curva, desminta esta tendência que vem acontecendo no mundo, especialmente em alguns países, porque aí será bom. Mas, infelizmente, a tendência indica isso, que a cada 24 horas aumente esse número de mortos. A grande questão é quando será o ápice, quando chegaremos no cume da curva, para aí poder ter alguma projeção de descenso da curva e de volta à normalidade. Mas, neste momento, eu vou dizer, não há nenhuma perspectiva disso. Muito bem, eu acho que está chegando o Kleber Grabowska também, hein? Pelo menos eu vi entrar ele hoje eu vi o movimento do Kleber chegando no seu estúdio. O Kleber está chegando. O titular da Secretaria de Saúde do Ceará informa, vou abrir aqui a matéria, no Twitter, né? Já vou confirmar o nome dele aqui, o doutor... O Carlos Roberto Martins, secretário de Saúde do Estado do Ceará, projetou durante uma reunião com o Sindicato da Indústria da Construção, enfim, cerca de 250 novas mortes por coronavírus por dia em Fortaleza a partir de maio, né? No pico da pandemia, ele declarou que o Ceará atingiu o seu colapso médico, né? Não tem leitos suficientes ou médicos suficientes ou equipamentos para tratar dos seus contaminados, né, pelo coronavírus, e que o pico realmente no Ceará deve ser em maio. A gente tem um caso claro no Brasil de subnotificação, né? A gente não está testando a população e, portanto, a gente não está com um número nem próximo da realidade. Já é um número assustador de 200 mortes por dia, mas a tendência, né, a probabilidade desse número ser no mínimo umas 3, 4 vezes maior por dia é muito grande, porque nós não estamos testando, não está sendo feito a análise correta, então é um caso claro de subnotificação no Brasil e, na minha opinião, pelo que eu tenho lido e visto e conversado com pessoas, enfim, da área médica, algumas que tenho contato, é que realmente não estamos, de fato, noticiando da maneira correta a pandemia no Brasil.
Enquanto isso, a informação é de que Wanderson de Oliveira, que é um dos braços direitos do ministro da Saúde, a informação da manhã, a mais importante, é de que ele já se demitiu. Ele diz que fica até sexta-feira para completar o trabalho dentro de um cenário, de um quadro que indica que talvez ainda hoje o ministro da Saúde, Mandetta, saia do seu ministério, deixe o ministério. A partir daí fica a curiosidade e a expectativa de que rumo vai tomar o Ministério da Saúde em relação àquilo que vem fazendo em termos de combate ao coronavírus dentro do país. Se muda os seus movimentos a partir de um novo ministro, que até pode ser o gaúcho João Gabardo, que é o segundo na hierarquia. Sempre 3 estão na mesa para a entrevista e o segundo, naturalmente, tem sido o gaúcho João Gabardo. Se diz que ele pode continuar, mas continua de que forma? Mantendo o tipo de atividade de discurso, especialmente do atual ministro da Saúde, o ministro Mandetta, ou parte para um movimento diferente, atendendo especialmente anseios do presidente da República, o presidente Bolsonaro. Agora, se não sair, isso vai me chamar a atenção, porque normalmente nos movimentos de equipe, de um ministério, por exemplo, onde assume um ministro que indica os seus assessores, se o ministro sai, saem também todos os assessores. Se o João Gabardo não sair, ele estará contrariando uma lógica. Isso ficaria bem para o João Gabardo? Nesta relação, por exemplo, com esse grupo com o qual ele trabalha desde o início do governo Bolsonaro no país? Kleber Grabowska, seja bem-vindo. Boa tarde, Benfica. Boa tarde, colegas. A questão da troca de ministro, o que está pegando aí? É o discurso ou a prática? Ou o novo ministro vai ter que mudar as duas coisas? Pois é a curiosidade, é a expectativa que se tem, né? Mas, Benfica, diante do atual cenário de mais de 200 mortes por dia, mesmo que haja um movimento político, de orientação política, que a troca de ministros possa vir a atender anseios do presidente da República, que pensava de forma diferente do atual ministro, não haverá uma mudança significativa no atual estado das coisas. Não haverá. Com mais de 200 mortes por dia, não vai entrar nenhum ministro que vai simplesmente dar orientação daqui uma semana e que as pessoas possam voltar às ruas. Não há mudança no atual status quo, como as pessoas dizem. Não tem como. A atual situação, independente de vertente, orientação, manifestação política, as pessoas vão continuar em casa enquanto essa curva não chegar no seu ápice. Eu concordo contigo, eu só não sei se vai ser exatamente assim. Alguma sinalização de mudança vai acontecer. Até porque a crise se estabeleceu entre o presidente Bolsonaro com o ministro Mandetta, especialmente por esse tipo de discurso e determinação do Ministério da Saúde. Entra um novo para manter a mesma coisa, bom, se mantém o Mandetta, se bem que isto se tornou absolutamente impraticável, porque a crise entre os dois, o conflito, alcançou um estágio muito superior, que é o estágio político. O Mandetta, em 2 das suas entrevistas, ele claramente falou como um político. Ele é um homem do DEM, o mesmo partido do ministro Onyx Lorenzoni. No entanto, os dois estão rompidos. Eu não sei nem se o Onyx Lorenzoni, mais adiante não vai acabar saindo do DEM, mas é o mesmo partido do presidente da Câmara Federal e o mesmo partido do presidente do Senado Federal. Quer dizer, ele cresce como um potencial, olha só, a política ela se movimenta exatamente por situações, por ocasiões às vezes inesperadas, como essa do avanço do coronavírus. E daqui a pouco surge uma liderança política no meio disso aí. Mais do que isso, surge uma liderança política já pensando na possibilidade. O DEM, seguramente, porque é assim que funciona nos bastidores, o DEM seguramente tem no ministro Mandetta já um potencial candidato à próxima eleição presidencial. Quer dizer, a coisa é muito mais forte, Maicá, nos bastidores do que aquilo que se fala publicamente. Ou seja, politizamos o coronavírus, né? Exatamente. Tem uma corrente que pensa cientificamente, né? Que é a corrente do ainda ministro Mandetta, que sai também, já não sei qual foi o acordo que se chegou, ou foi uma demissão, enfim, não sabemos ainda o fato oficial, né, Silvio? Mas tem uma corrente que acompanha a tendência global das grandes potências, que é ouvir a ciência,
E tem a corrente do presidente, que é ouvir gente desinformada, espalhar fake news, ouvir Olavo de Carvalho, enfim. E como o presidente tem a caneta, né? As pessoas colocaram ele lá democraticamente. Mas tem a outra vertente muito significativa aí, que é a pressão do mundo empresarial e industrial. Essa pressão ela tem sido violentíssima para que as coisas voltem à normalidade. Mas é que elas não podem voltar, né, Baldasso? O problema é esse. O problema é que elas não podem voltar ainda. Então, o que não se entendeu ainda no Brasil e que talvez o empresariado brasileiro, mundial, enfim, o mercado financeiro e todo mundo que coloca o dinheiro na frente das coisas, o que essa galera não entendeu é que não é uma gripe, não é um sarampo, entendeu? É uma crise global, histórica. Que essa galera entendeu isso. Isso está dentro isso está dentro, é um hiato dentro da nossa história, entendeu? Da história da humanidade que está acontecendo agora. E ceder essa pressão mostra mais uma vez o despreparo do presidente que a gente elegeu. E que todos nós elegemos, votando contra ou a favor, democraticamente. Agora, nós vamos pagar um preço alto por isso. Porque o Brasil claramente está tendo um problema de subnotificação. Não são 200 mortes por dia, são muito mais. Tem muito mais gente infectada e contaminada. E o que vai acontecer agora? Vai ser colocado um ministro da Saúde alinhado a essa ideologia que vai abrir as comportas, entendeu? Que vai jogar a população para a rua e o caos vai se estabelecer. Se nós, já na quarentena, já isolados, já estamos numa situação difícil, quando a gente começar a botar o pé na rua, vai piorar. Meu conselho é quem puder ficar em casa, tiver a oportunidade, que fique em casa, porque não vai querer ser um agente maior, não vai querer contribuir mais para um caos que já está instaurado. A gente tem 200 mortes por dia. Isso claramente é um número muito, muito maior de gente infectada e morrendo. Nos Estados Unidos, por exemplo, está computando o número de 2.000 mortes por dia, 2.400, 2.500, e está sendo todo mundo testado. Esse é o número, entendeu? O Brasil é um país de 200 milhões de pessoas. Os Estados Unidos, 300 e poucos, alguma coisa assim. O número do Brasil não tem como ser 200 mortes por dia. Não tem, é muito maior. Enfim, se chegou a essa conclusão de demitir o ministro, né? Agora a gente vai pagar o preço dessa consequência. O preço dessa decisão. Perfeito. Maiká, o mais importante é o seguinte: quem pode ficar em casa, especialmente os dos grupos de risco, fique em casa, por gentileza. Há, evidentemente, gente que não pode ficar em casa. Lá no início se falava, de alguma forma, que todos teriam que ficar em casa. Não, tem gente que não pode ficar em casa e precisa trabalhar, precisa se movimentar. E este movimento destas pessoas, aí fora, nas ruas de Porto Alegre, nos seus trabalhos, estes precisam ter, assim, uma retaguarda, precisam de uma preservação muito forte. Quem está circulando, porque precisa entender também as regras para que isso aconteça, porque evidentemente que nem todos podem ficar em casa nesse momento, e só que há um movimento para que estas pessoas que circulam e que saiam de casa sejam muito maiores do que aquelas que estão nesse momento nas ruas. Vai acontecer, Silvio. O que vai acontecer, Silvio, é o que aconteceu sempre na história do Brasil, na história da humanidade. Vai estourar nos pobres. Vai estourar em quem não tem plano de saúde bom, vai sobrecarregar o SUS, que todo mundo fala mal, entendeu? É só ver o problema que os Estados Unidos têm de plano de saúde, né? Que nem o Obama tentou resolver e não conseguiu. É um problema seríssimo. Vai acontecer o que sempre acontece. Vai estourar no povo pobre, né? Na favela. Vai acontecer, infelizmente, isso. Vai sobrecarregar os hospitais e a gente vai entrar num colapso. É isso que vai acontecer. Essa é a história do Brasil. Bom, Baldasso Kleber Júnior Maiká nesse Bairrista Futebol Clube, hein, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV, que retransmite nos canais 24, 524 da NET. Mas, ô Baldasso, tu fosse convidado para a festa de aniversário do D'Alessandro, não? Não. Hoje, né? 39 anos, provavelmente não vai ter festa, né? Provavelmente não vai ter festa. Eu até vou gravar para o meu canal no YouTube um vídeo especial sobre isso hoje à tarde, porque a grande discussão, se a gente for olhar friamente, tecnicamente, ao analisar que esse jogador, o maior camisa 10 da história do Internacional, completa 39 anos de idade e está na ativa, e 39 anos de idade é uma idade bastante expressiva para jogador de futebol, é uma idade em que a grande maioria já encerrou a carreira, é observar o que o D'Alessandro tem produzido. É essa análise que tem que fazer. O D'Alessandro, neste momento, ele não é, quando parou, ele não era titular do Internacional.
mas ele tinha jogado muitos jogos nesse começo de temporada e vinha sendo um dos principais jogadores do time. Os números importantes em gols, em assistências. Então, aos 39 anos, a gente é obrigado a reconhecer o seguinte: o D'Alessandro ainda é um jogador produtivo. Não mais como aquele D'Alessandro dos 27 anos de idade. O D'Alessandro dos 39 é diferente, mas ainda é produtivo. Mas o D'Alessandro dos 39 não ganha um terço do que ganhava quando tinha 27 anos de idade. Então, tudo bem. Então, assim, a continuidade de D'Alessandro do Internacional neste momento, ela se justifica. Se justifica porque ele continua sendo produtivo com 39 anos de idade. O Kleber, concorda com o Baldasso de que o D'Alessandro é o maior camisa 10 da história do Internacional? Não concordo. Eu não sei nem se o D'Alessandro entra na galeria dos 11 ideais do Internacional, mas eu vejo no D'Alessandro uma importância fundamental no período recente do Internacional. No pós-Fernandão, o D'Alessandro é o jogador mais importante. Ele não atinge o patamar de um Fernandão porque não tem título mundial e não tem, para mim, a qualidade técnica de um Falcão e de um Carpegiani, mas né, o D'Alessandro tá nessa turma aí, né? Mas eu não vejo isso, não sou um d'alessandrista, né? Reconheço qualidade, liderança, importância, afinidade com o Internacional, afinidade histórica que poucos têm, nem mesmo Fernandão e Falcão, por exemplo, têm tanta afinidade com o Internacional quanto o D'Alessandro, mas o D'Alessandro entra no grupo dos históricos. Não sei se farda entre os 11, mas está no grupo, tá no plantel. Júnior Maicá, tu Oi. como um jornalista isento, o D'Alessandro é o maior camisa 10 do Internacional? Olha, não sei, Silvio, não sei te dizer. Eu sei te dizer que o D'Alessandro primeiro é um grande cara. E o D'Alessandro tem uma característica muito importante de liderança, mas não só isso, né? Ele sabe ser um líder, né? Ele sabe ser um ídolo. Tem gente que não sabe ser ídolo, né? Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Tem gente que não sabe ou não quer ser. O D'Alessandro sabe, né? Na questão dentro e fora de campo, com atitudes envolvendo, né, a comunidade porto-alegrense, o lance de craque nos finais de ano, enfim. Agora, recentemente, lá com o Tinga e com o Dunga, ajudando as famílias necessitadas aí que estão sendo, né, agredidas pelo coronavírus, enfim. Mas essa questão dentro de campo é complicado, realmente. O Kleber tem razão ali, porque o meio de campo do Inter, por exemplo, com Falcão, Carpegiani e Fernandão, está bem servido, né? Só se a gente empurrar bota Falcão, Carpegiani e D'Alessandro, bota o Fernandão de centroavante, eu fiz na minha seleção. Dá para empurrar ele para frente ali, fazer um ataque ali com, né, com... Bom, aí não sei, fica difícil também, né? Tem um outro cara no Inter que... tem um outro cara no Inter que talvez tenha que aparecer nessa seleção, que é o Yarley, né? Enfim, mas aí a gente vai... Tem Claudio Miro, tem... Aí tem muita gente para entrar nessa lista, é complicado, realmente. O problema não é o D'Alessandro entrar no meio, o problema é o ataque do Inter, né? Tem que recuar o Fernandão um pouquinho para trás. Mas o D'Alessandro é um grande cara, né, Silvio? Ele é ídolo da torcida do Inter e não só isso, né? Ele sabe ser ídolo, eu acho essa uma característica muito importante no D'Alessandro. Sim. Um cidadão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acima de tudo, um cidadão. Exatamente. Agora, que tratem de colocar na seleção o D'Alessandro aí pelo meio, tentem encontrar alguma coisa para ele. Se quiserem, empurrem o Fernandão, como propõe o Baldasso, para o ataque do Internacional, mas numa outra função. Porque a de centroavante, esta é de Claudiomiro Straes Ferreira. Esse Kleber Grabowska jogou demais. Só para dar uma ideia, começou a ser titular do Internacional, começou aos poucos, se firmou um pouquinho depois, mas começou com 16 anos de idade. Alguém na história do Inter conseguiu isso? Ninguém. E um dos 3 maiores artilheiros da história do Internacional, além de jogar muito, né, fazia muito gol, fedia gol, né? O problema do Claudio Miro é que não gostava da balança, né? Era inimigo da balança. E eu estava conversando uma vez com o Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte, quando voltou a ser treinador do Internacional, em 1979, ele tinha ainda o Otacílio Gonçalves. 78. Quando ele voltou. Ele começou em 78. Acho que foi 80, não me lembro, mas é por aí, é 78, 79, por aí. Sim. Até me lembro que o Claudio Miro virou garoto propaganda de uma marca de ar-condicionado, de uma empresa de conserto de ar-condicionado, manutenção, alguma coisa assim.
E o Cláudio Duarte tinha o Otacílio Gonçalves na comissão técnica, e o Chapinha era preparador físico, né? E ele montou, né, sabendo do potencial da qualidade do Claudiomiro, até porque jogaram juntos, né, uma programação, um trabalho de recondicionamento do Claudiomiro, tentando que o Claudiomiro voltasse a ter um biotipo de atleta, que emagrecesse, que recuperasse explosão, massa muscular, enfim, queria que o Claudiomiro voltasse. E o Claudiomiro estava se esforçando, até jogou algumas partidas do Campeonato Gaúcho, marcou gol contra o São Borja, se eu não me engano, né? Só que o Cláudio Duarte foi embora e aí desistiram do projeto, e o Cláudio Duarte disse que se arrepende disso até hoje, de não ter incentivado o Claudiomiro a retomar sua carreira lá no final dos anos 70 e início dos anos 80. Baldasso, eu vou te dar a chance, então. Pode ser do meio campo para frente. Então escala o teu Internacional de todos os tempos. Meu Inter de todos os tempos? É. Goleiro Manga, na lateral direita Luiz Carlos Vinck, zagueiros Figueroa e Índio, e na lateral esquerda Kleber Chicletinho. No meio campo, Falcão, Carpegiani e D'Alessandro, e o meu ataque tem Valdomiro, Fernandão e Rafael Sobis. Tu tens uma tomada aí para mim, Kleber? Para eu enfiar os 5 dedos aí? Alguma coisinha assim? Ainda bem que é tomada, hein? Qual é o problema? O problema é que o Sobis está na seleção do Baldasso e o Claudiomiro não está. Decidiu duas Libertadores, um dos jogadores mais importantes da história do Internacional. O Sobis não pode ficar de fora de jeito nenhum. De jeito nenhum. Baldasso, essa árvore aí, batendo esse vento aí, não está te fazendo bem, Baldasso. Não está te fazendo bem. Contraponha. A minha contraposição é em função da qualidade técnica. Ficou bravo. Mas eu tenho que ficar porque isso é uma cinta, é uma agressão à história do futebol. Não é possível isso, cara. Mas não é possível. Kleber, não é possível isso. O cara escala uma seleção do Inter de todos os tempos sem o Claudiomiro e com o Rafael Sobis. Ele tá doente, Kleber. É possível. O Rafael Sobis, por esse poder de decidir as Libertadores para o Internacional, tá sempre no coração da torcida. E mesmo que o passado recente não seja de muito louvor à passagem do Sobis, acho que esse aspecto pensado pelo Baldasso, ele coloca o Sobis como candidato. Não sei se para titular. Eu coloco o Sobis assim, na mesma situação do D'Alessandro. Está no plantel dos melhores. Mas o que eu acho legal do Baldasso é definir o Kleber como chicletinho, né? Ô, Benfica, Oi, fala, meu velho. Não é só o Claudiomiro fora que é um absurdo. O Larry fora é um absurdo. O Tesourinha fora é um absurdo. O Carlitos, o Oreco. Se tu perguntar, falecido e querido, saudoso Ibsen Pinheiro, se tu fizer uma seleção para ele não botasse o Oreco como lateral esquerdo, ele teria um troço. Então, tem muita gente que fica fora. Pois é, Baldasso, mas aí é o seguinte, a gente tem que ter critério para escalar uma seleção. O critério eu vou escalar em cima daqueles jogadores que eu vi jogar. E nesse aspecto eu até vou te respeitar em relação ao Rafael Sobis, que tu não viu o Claudiomiro. Agora, eu vi o Claudiomiro e vi o Rafael Sobis. Portanto, quem está com a razão aqui nesse debate sou eu. Não é tu. Não é possível. E para me irritar mais ainda, eu vou provocar o Júnior Maicá com o melhor Grêmio de todos os tempos. E se tu vir com uma bobagem dessa do tamanho que o do Baldasso aí, eu também vou te xingar. O Maicá vai botar o Sandro Goiano e o Tcheco no Nunca. Nunca. O meu Grêmio? Então tá, vamos lá. Darley, com a faixa de capitão. Arce, Adilson, De Leon e Everaldo. Bom, agora me pegou. O volante. Me ajuda no volante aí, por favor. Dinho, né? Dinho, melhor deles. Dinho. Um segundo volante, vamos ver. Emerson. Sandro Goiano. Não, Sandro Goiano não. Checo. Bom, me pegou de surpresa agora, Silvio. Dinho, o Goiano, né? O Arthur tem bola, mas não... pensou nisso, rapaz? Eu já pensei várias vezes, né, Silvio? Mas, enfim... Então, eu vou te dizer um jogador que no meu meio-campo, se eu tivesse que fazer o meio-campo do Grêmio, eu jamais deixaria fora. Valdo. O Valdo. Cara, apesar de ser curta a passagem, o Mário Sérgio também, né? Ronaldinho Gaúcho ou não? Ronaldinho boto. Ronaldinho é o 10.
Bota o Ronaldinho. Aí o ataque é Tarcísio, Renato e... Aí é difícil, né? Tem o Alcindo Bugre, tem o Jardel. Difícil. Olha, é complicado esse tipo de lista aí. Eu fiquei só com uma vaga de segundo volante ali. Que eu precisava O Jeromel, tu bota um Adilson e não bota o Jeromel. O Jeromel, verdade, cara. O Jeromel também. O Jeromel ou o Adilson, né? Cara, como foi esses dias até. O Fabiano dando palpite na seleção dos outros é um espetáculo. Né? Esses dias. Mas que esses dias eu tava pensando nisso, Silvio. Sobre o Jeromel. Eu tava pensando sobre o Jeromel esses dias. E. Assim, até, eu acho que eu até falei aqui no programa sobre a atuação dele no Grenal da Libertadores, enfim, sobre tudo que ele vem fazendo. Ele não botou o Ayrton Ferreira da Silva. Eu quero ver tu ficar brabo agora, Benfica. Fica brabo agora, Benfica. Eu não vi, eu coloco por informação, porque eu acho que cultura também é importante, Baldasso. É importante a gente se informar de vez em quando. Então eu boto o Ayrton por causa disso. Mas eu falei aqui no critério de escalar uma seleção dos jogadores que a gente viu jogar. E aí eu respeito. E até acho que o Maicá está indo com um pouquinho de calma, porque ele não quer ver uma segunda irritação minha nesse programa. Por isso é que ele está indo assim. O Jeromel, pois é, o Jeromel. Então, cara, o Jeromel dá pra. Olha, tem gente aí, cara. Tem gente. Jeromel pode entrar nessa lista, entre ele e a Adilson, né? Que é complicado. É muito difícil isso aí, realmente. A minha outra dúvida, que eu não vi, né? Não vi o Alcindo Bugre. E o Jardel, né? O Jardel tem 65 gols com a camisa do Grêmio e ele jogou um ano aqui só. Enfim, tem o Paulo Nunes também. Tem muita gente. Mas uma certeza que eu tenho no ataque do Grêmio é o Tarcísio. Tenho absoluta certeza. E o Renato, obviamente, né? Tarcísio e Renato, obviamente. Do time, a última leva campeã do Grêmio, tu só colocaria o Jeromel. Cara, o Jeromel pensaria no quesito qualidade no Arthur. E o Luan? O Luan não entra. É bom jogar. Tá provocando. O Luan não, na minha seleção de todos os tempos do Grêmio não entra. Silvio. Agora eu vou. Diga, Kleber. Resgatei aqui, ó. O Kenny Braga escreveu na coleção Ídolos Imortais, né, os 10 mais do Internacional, e convidou aqui 10 jornalistas para apresentarem seus votos, os que conseguiram 100% de aproveitamento, ou 10 votos de 10 votantes, né? Tesourinha, Falcão e Fernandão, né? E os 10 mais da história do Internacional, Carlitos, Tesourinha, Oreco, Claudio Omiro, Valdomiro, Manga, Carpegiani, Figueroa, Falcão e Fernandão. O Kenny Braga, bom, tudo no seu devido lugar. O Kenny Braga é mais racional que o Baldasso. Não, ninguém é mais louco que o Fabiano Baldasso. Mas eu vou fazer a provocação para o Kleber Grabowska. O maior Grêmio de todos os tempos, na tua opinião, Kleber? Vamos ver. Danley, Arce, Ayrton, De Leon, Roger, Emerson, Gessi, Renato, Alcindo, Tarciso e Valdo. Muito bem, então o Kleber escalou uma seleção do Grêmio e ele usou, inclusive, jogadores que ele não viu jogar, só que ele foi buscar informações, ele foi ler, ele foi se informar, né? Por isso colocou o Ayrton e o Gessi, que eu também coloco no meu maior Grêmio de todos os tempos. Para mim, o maior Grêmio de todos os tempos é Derlei, e alguns eu vi jogar, evidente, como o Derlei não viu o Lara, que se fala tanto, mas é Derlei, Arce, Ayrton, Adilson e Roger. Dinho, Gessi, Ronaldinho, Renato, Claudiomiro e Valdo. Para mim, esse é o melhor Grêmio de todos os tempos. Não. Dá esse ataque de novo aí. Renato, Alcindo e Valdo. Tá. Não tem o De Leon? Não tem o De Leon, tem o Adilson. Já vou avisar a todos aí que o pessoal aqui da nossa retaguarda tá anotando as seleções, depois nós vamos fazer uns cards aí para soltar nas redes sociais com as seleções de cada um. Depois vou bater com vocês aí as seleções de Grêmio e Inter. E, inclusive o Baldasso vai fazer também a do Grêmio também. E não vai colocar o Sandro Goiano. Tá, então, pare só um pouquinho. O Kleber deu a do Grêmio, chegou a dar a do Inter, não? Não? Então o Kleber dá a seleção dele do Internacional de todos os tempos e aí o Baldasso vem para completar. Diz aí, Kleber. Bom, vamos ver. Manga, Cláudio, Figueroa, Mauro Galvão, Oreco,
Falcão, Carpegiani, Larry, Valdomiro, Fernandão e Tesourinha. Muito bem, daqui a pouco eu vou dar o Inter de todos os tempos para mim. Então, completa a tua seleção aí, por favor, Baldasso. A do Grêmio? A primeira do Inter e depois a do Grêmio. A do Inter é Manga, Luiz Carlos Vinck, Figueroa, Índio e Kleber Chicletinho. No meio-campo, Falcão, Carpegiani e D'Alessandro. E no ataque, Valdomiro, Fernandão e Rafael Sobis. Muito bem. E a do Grêmio? E o treinador? E o treinador? E o treinador? E o treinador? O treinador é Tite. Ok. Tite é o treinador do Inter de todos os tempos para mim. No Grêmio. Darley, Arce, Jeromel, De Leon e Roger. Dinho, Emerson e Ronaldinho Gaúcho. Renato, Alcindo e Valdo. Muito bem, essa é a do Grêmio. Agora, então, a gente vai fechar com o Júnior Maicá com o melhor Grêmio de todos os tempos e para ele, que é o observador do futebol, evidentemente, o melhor Inter de todos os tempos. Escala aí, Maicá. Bom, o meu Grêmio eu tava com algumas dúvidas ali, né? Mas o meu Grêmio é Darley, Arce, não sei se Adilson Jeromel, tô em dúvida ainda, preciso me decidir. De Leon e Everaldo. Dinho. Goiano. Né? Goiano, Ronaldinho, 4-3-3. Aí sim. Tarciso, Renato e Jardel, e o técnico é o Filipão. E do Inter... Muito bem. E o melhor Inter? O Inter eu acho que eu vou de... Olha, não pode parecer uma heresia, tá? Mas pelo que fez, né? Eu coloco o Klemer como goleiro. O Claudião, Figueroa, Índio, e o Kleber, aí Carpegiani, Falcão e Fernandão no meio, Fernandão vindo de trás, Valdomiro, Claudiomiro e um ponteiro, meu Deus. Carlitos? Não, eu ia colocar o Yarley, nesse ataque aí. E o técnico do Inter... Eu queria fazer uma troca na minha seleção. O técnico do Inter, eu acho que... O Abelão. Muito bem. Kleber, tudo. Então completa aí a tua seleção com os dois técnicos. Só trocar no Internacional, fazer uma troca. Sai Tesourinha, entra Carlitos. Né? O ataque é Valdomiro, Fernandão e Carlitos. Muito bem. O técnico? O técnico é Rubens Minelli no Internacional e Foguinho no Grêmio. Tá, e eu fecho com a minha escalação, então, do melhor Inter de todos os tempos. Atenção, Fabiano Baldasso. Manga, Cláudio Duarte, Figueroa, Índio. E aí não estou nem olhando a questão técnica, estou olhando a história, né? Estou vendo o Índio sangrando na decisão do Mundial de Clubes. Então eu coloco o Índio ao lado do Figueroa. E coloco, olha só, Jorge Wagner como lateral esquerdo. Ainda que com uma passagem curta, mas Jorge Wagner. Lembrança. Aí eu coloco o meio-campo com Falcão, Carpegiani, Fernandão. Pode ser que o D'Alessandro daqui a pouco entre nessa, pode ter uma chance de entrar na seleção. Agora, o ataque do Internacional, Valdomiro, Claudiomiro e Lula. Eu diria o seguinte, eu tenho apenas uma dúvida. Se puxa o Fernandão para o ataque, ao lado do Claudiomiro, tirando o Lula, para colocar o D'Alessandro no meio-campo. É a única dúvida que eu tenho. Repetindo, então, o melhor Inter de todos os tempos, para mim, Manga, Cláudio, Figueroa, Índio, Jorge Wagner, Falcão, Carpegiani, mais o D'Alessandro ou o Lula, o ponteiro esquerdo, Valdomiro, Claudiomiro e Fernandão, para mim, o melhor Inter de todos os tempos. Melhor técnico do Inter, Rubens Minelli. Melhor técnico do Grêmio, Luiz Felipe Scolari. Muito bem, eu acho que a gente fez um bom exercício aqui, né? Escalando os melhores times de Inter e de Grêmio no Silvio, nosso entender. O pessoal, eu não votei no melhor técnico do Grêmio de todos os tempos. Eu não votei no técnico do Grêmio. Quem é? O mesmo que eu votei no Inter. Tite. Muito bem. Diga, Maicá. Não, só para dizer que o pessoal anotou tudo aqui, né, o pessoal da nossa retaguarda, e nós vamos
montaram umas peças especiais aí para postar durante o dia. E aí o pessoal amanhã já pediu um exercício para todo mundo aí, tema de casa, montar a seleção brasileira e a seleção mundial também, para a gente fazer amanhã. Então vamos fazer amanhã isso aí, é muito bom. Então, vamos começar brigando. Eu vi uma discussão em nível nacional ontem sobre Júnior e Roberto Carlos. O Roberto Carlos é o maior lateral esquerdo do mundo de todos os tempos. Do mundo de todos os tempos. Se alguém me comparar ele com o Júnior, nós já vamos sair brigando de cá. Eu não quero brigar contigo, então eu não vou comparar. Mas isso é uma questão para amanhã proposta pelo Maicá. Mas o Maicá tocou num assunto importante, que é a melhor seleção brasileira, por exemplo, de todos os tempos, e eu recomendo. Hoje tem Brasil e Inglaterra. Na Sport TV, a partir das 7 horas, a Copa do Mundo Retrô de 1970. E para mim, Baldasso, Brasil e Inglaterra foi o maior jogo da história das Copas do Mundo. Por uma série de questões. O Brasil tinha sido campeão mundial em 58 e 62. A Inglaterra era campeã de 66. Aí se encontram em 1970. Daqui a pouco tu tem, eventualmente, um duelo do Pelé contra o Bob Moore, que a gente vai ver hoje à noite, que para mim é o maior zagueiro que eu coloco na seleção mundial de todos os tempos, Bob Moore da Inglaterra, que o Pelé diz que foi o maior marcador que ele enfrentou. Daqui a pouco a gente vai ver a cabeçada do Pelé, aquela grande cabeçada na maior defesa da história das Copas do Mundo, do Gordon Banks. Daqui a pouco a gente vai ver, olha só que a gente colocou aqui, ó. Na tela, só deixa na tela isso aqui, eu só vou completar. Mas daqui a pouco a gente vai ver em campo Bob Charlton, talvez o maior jogador da história da Inglaterra, que era o capitão da seleção em 1966, quando a Inglaterra foi campeã, e que 8 anos antes, em 1958, escapou de uma tragédia aérea que se abateu no time que ele jogava, o Manchester United. E ele foi um dos poucos que escapou daquela tragédia aérea. 8 anos depois, esse Bob Charlton, que a gente vai ver no jogo de hoje à noite, ele estava em campo para ser campeão mundial em 66 com a Inglaterra. Mas olha só, Maicá, essa chamada aí, ó, que está na tela para a gente ver ali, ó. Tá vendo? Sim. Transmissão da Globo, da Copa de 70, no jogo Brasil e Inglaterra. João Saldanha, o comentarista, que até março daquele ano era o técnico da seleção, Geraldo José de Almeida, o narrador, e abaixo diz o seguinte, e logo após volta o Silvio Santos, porque em cima desta chamada, João Saldanha e Geraldo José de Almeida estava no programa de Silvio Santos, que era apresentador das tardes e domingo na Globo, no programa tem a jornada esportiva com Brasil e Inglaterra. Então, logo após volta Silvio Santos, hoje às 10 da noite, e lá embaixo, está encoberto também, aparece o seguinte, e a partir das 10, a buzina do Chacrinha. Olha o que era os domingos da Globo, Júnior Maicá. Olha, Silvio, pois é, e tem uma questão também que é o hábito, né? Sempre teve essa questão do domingo, né? Domingo em casa, de ter o Silvio Santos. Eu me lembrava do Chacrinha no sábado, quer dizer, eu não assisti, mas eu achava que era aos sábados. Acho que minha mãe falou alguma coisa nesse sentido. E essa do João Saldanha. Na década de 80 em diante era nos sábados, até o falecimento dele. E o João Saldanha, né? Muito curioso ele ter sido sacado da seleção e aí ter virado comentarista. A Globo fez isso em 98 também. O Romário comentou alguns jogos, né? Acho que, eu não sei se a estreia ou se todos os jogos, mas o Romário acabou comentando também. Foi cortado, né? Mas é que o Saldanha já era comentarista. Ele já era comentarista, né? Ele já era comentarista da Globo quando ele foi chamado para ser o técnico da seleção brasileira. Mas eu queria, Kleber, que agora o Júnior colocasse na tela uma outra imagem aqui, que eu enviei para ele, que é o quadro que eu tenho aqui atrás de mim. Deixa eu ver se vai aparecer essa imagem aí. Porque nela aparece, por exemplo, o Bob Charlton. Aliás, Kleber, vai assistir o jogo de ontem e assistiu ontem Brasil e Tchecoslováquia, Kleber? Não, ontem eu não consegui, Silvio, mas eu tenho uma atenção muito especial em relação a essa seleção de 70 e especialmente para o jogo de hoje, porque a seleção de 70 é uma seleção espetacular, mas eu não sei se a escolha do goleiro foi a melhor. Eu tinha uma época que eu não assistia os VTs da Copa de 70, porque eu imaginava que o Félix a qualquer hora fosse levar um gol e a gente ia perder a Copa, né? Então, durante muito tempo eu evitei de ver a Copa de 70. Mas nesse jogo contra a Inglaterra,
O Félix, lógico que o jogo entra para a história pela defesa do Gordon Banks, mas o Félix faz uma defesa nesse jogo espetacular, né? Acho que aí eu fico 0-0, eu deixo o Félix Kits comigo, né? Mas o Félix talvez não devesse ser o titular da seleção, mas nesse jogo contra a Inglaterra, acho que ele carimbou aí a titularidade dele. Ele fez uma grande defesa, acho que o jogo estava 0-0, eu acho. Os reservas eram o Ado do Corinthians, recém tinha chegado no Corinthians, e o Leão, mas os dois na faixa de idade de 20 anos, por exemplo, né? E o Félix era muito mais experiente, por isso era naquela disputa, pelo menos, o goleiro da seleção brasileira. Esse quadro aí atrás, que está aparecendo agora na imagem, olha só, para mim é parte da história do futebol, porque aparece o Tostão, que aliás jogou muito, hoje vai aparecendo a jogada dele no gol do Jairzinho, vai aparecer na partida, na transmissão da partida hoje. Tostão, o Pelé dando uma bicicleta, Johan Cruyff, Beckenbauer, que está na minha seleção de todos os tempos, mundial, Romário, Garrincha, Eusébio, Ronaldo Nazário e ele ali, ó, aparece ali o Bob Charlton. Então o Baldasso, é um quadro que mostra parte para mim da história. Eu construí, eu que montei esse quadro aí da história do futebol. Bom, tá bem distribuído em todas as épocas, inclusive. É verdade, com o Romário, por exemplo, em 94 e o Ronaldo em 2002. Bom, muito bem, então a gente falou do jogo de hoje às 7 horas para a gente assistir, para mim, o maior jogo da história das Copas do Mundo. Agora, Júnior Maicá, qual é o teu cardápio do momento? Oi, eu queria fazer um convite, Silvio. Hoje, 21 horas, nós vamos ter uma live especial com a Vera Louca, né? Essa banda tão especial, tão boa aqui, nossa, né? Do nosso Rio Grande do Sul. Ao vivaço, mandando música, enfim, nós vamos fazer aí, agitar todos os contatos para arrecadar doações e indicar locais que o pessoal possa ajudar também quem está precisando, enfim, né? Então hoje, 21 horas, nós vamos fazer essa live especial aí com o pessoal da Vera Louca, tomando os devidos cuidados, né? Distanciamento, enfim, mas vamos tocar essa parte técnica aí para os guris mandarem ver aí, vai vir todo mundo, toda a banda, né? Vai ser um show muito especial aí, com som, luz, imagem, tudo do melhor aí para os guris da Vera Louca, que são nossos camaradas, graças a Deus, a gente tem bastante amigo talentoso, né? E a Vera Louca é uma banda muito especial. Coisa boa, cara. E com um fim meritório, né? De ajudar pessoas que estão precisando nesse momento. Exatamente. Kleber Grabowska, no teu cardápio, tu tens o que nesse momento? No meu cardápio, Silvio Benfica, eu estou preocupado em terminar um livro que faz alguns dias que eu estou lendo, que é o Febre de Bola, né? E me identifiquei muito com o autor, né? É uma espécie de Clebinho, meio maluco por futebol, né? E agora ele está entrando na fase adulta e eu estou com preguiça de terminar porque o livro é muito bom. É mesmo? Tá entrando o quê? Na fase adulta? Porque assim, ele começa tudo na vida do cara é relacionado com o Arsenal. Então ele se lembra a primeira vez que ele foi com o pai no estádio, foi tal jogo. Então a memória dele é direcionada através do Arsenal. Ele é um dos poucos torcedores do Arsenal naquela época, né? Todo mundo torcia por outros times. E ele divide o livro em 3 partes, né? Então essa coisa de fanatismo infanto, juvenil, adolescente. Depois, quando ele começa a ficar do adulto para o jovem, ele começa a discorrer a respeito da participação, do crescimento do movimento dos hooligans, né, no futebol inglês, e é muito interessante. E agora ele vai para a fase adulta, né, onde o futebol, teoricamente, deveria deixar de ser a coisa mais importante da vida, mas parece que ele mesmo se define como um retardado por futebol, né? Eu acho que não vai abandonar. Muito bem. Maicá, tu acha que o Baldasso já chegou na fase adulta? Já sim. O Baldasso já chegou na fase adulta. Só que ele tem uns lampejos de juventude nele, assim. O Baldasso, ele é um cara que... Rebeldia? De rebeldia. Eu me identifico com o Baldasso. Ele não se entrega. E eu vou ser um velhinho que nem ele, assim. Ele já é velhinho, né? Eu ainda não sou. Tu quer ser um velhinho que nem ele? Quero ser um velhinho que nem o Baldasso. Mas ele é tão rebelde que ele desapareceu, não sei onde sumiu. É que foi. Ele sumiu. E queria te dizer, completando aí, agregando
ao que o Kleber disse, né? Esse autor, o Nick Hornby, que é o autor do Febre de Bola e também tem um outro livro que é maravilhoso, que é o Alta Fidelidade. Ele é um cara que escreve muito bem, né, sobre futebol e música. E esses dois livros dele, o Alta Fidelidade também é uma dica, né? Assim, o pessoal pode ler o Alta Fidelidade ou o Febre de Bola, tanto faz, os dois são dois livros especiais, né? São muito bons. Tem um filme também, o Alta Fidelidade tem um filme também, é mais sobre música, né, do que sobre futebol, mas o Febre de Bola é uma obra de arte, realmente. Desculpa. O Alta Fidelidade, eles não tem como errar, né? Fizeram um filme e o filme é tão bom quanto o livro, né? Lógico que o original é o livro, mas a adaptação ficou muito boa. Só que o Febre de Bola, eles adaptaram para um filme sobre beisebol, né? Aí não tem, né? Pô, o livro fala da paixão sobre futebol, aí os caras fazem uma adaptação para o beisebol, eles queimaram uma tremenda de uma ideia, né? A licença poética, né, Kleber? Essas licenças poéticas às vezes me irritam. Os norte-americanos têm uma dificuldade, né, de não consumir nada que não seja do meio ambiente deles, né? Tem uma dificuldade seríssima de ver filmes legendados, por exemplo. Consideram um absurdo, né? Acham chato qualquer tipo de filme com legenda, enfim. Acabam consumindo só o mercado deles, né? Bom, aliás, é o seguinte. seguinte. Filme com legenda, Silvio. Ontem eu assisti à noite, eu não assisti futebol, assisti Cantando na Chuva, né? É um filme de 1952. É espetacular, é genial. Nunca tinha parado para ver inteiro, né? Ontem assisti. Olha, recomendo quem quiser catar aí um filme antigo de qualidade. Tu sabe que essa explosão, essa tragédia porque passa o mundo com o coronavírus, ela está dando a oportunidade das pessoas, né, de buscar informações, de ler algum livro marcante, de ver filmes que marcaram como este, né, Kleber? É um exercício interessante para quem está dentro de casa, evidentemente que trabalhando, evidentemente que ajudando nas tarefas domésticas, mas também tendo essa chance, né? E até de rever algumas coisas, né, que ficaram meio que perdidas, esquecidas ou esfareladas na memória, né? Eu, por exemplo, coloquei na lista das coisas que eu preciso ver durante a quarentena, 2001, né, parar para olhar do início ao fim, e Laranja Mecânica. Exatamente. Olha só, e a chance de ver também estes jogos que a televisão está mostrando de volta, como foi a Copa de 82 na semana passada e agora a Copa de 1970. Quem não viu Pelé, a chance é agora. Júnior Maicá e a Oi? Só desculpa encher o saco mais uma vez, Silvio. Mas essa também é uma oportunidade para nivelar os jovens com os mais antigos, né? Porque isso. A gente tem atrás a bagagem de ter visto, né, anos 70, né? A gente vê a comparação do Fabiano, que coloca um Internacional muito mais atualizado em relação a títulos e escalações, e despreza alguns jogadores que foram ídolos dos anos 70. A gente traz um pouquinho de história, um pouquinho de bagagem também. Então, acho que, para quem não viu, é a oportunidade de dar um nivelamento na discussão, né? E, lógico, tira de lado a velocidade, a intensidade, a força de marcação do jogo dos anos 70 em relação ao de agora. Isso não dá para comparar, né, Kleber? Nos anos 70, o mundo era muito mais lento do que hoje. Eu acho que isso pode ser uma boa definição. Então, tudo ao seu tempo. Nos anos 70, naquela Copa, o Brasil foi uma inovação em termos físicos na competição. E aí, 4 anos depois, veio a seleção da Holanda, mas tudo ao seu tempo. Agora, a qualidade técnica, essa dá para observar, porque essa atravessa todas as gerações. A Supercopa Bairrista, como é que tá, Maicá? Tá bem. Hoje temos mais um jogo, temos Igrejinha e Caxias. Sempre lembrando que o Igrejinha é o bicho-papão da competição, porque eliminou o Real Madrid, né? Um resultado totalmente possível, né? Então, hoje nós temos mais um jogo, o Igrejinha e Caxias. É a penúltima quarta de final, né? Amanhã nós temos o último jogo, que é... Deixa eu só colar aqui, Silvio, porque eu não lembro, é tanta coisa. Lembrei. É o Inter contra o Guarani de Venâncio. Esses são os jogos. E eu trouxe um disco para mostrar aqui, Silvio. Posso? Com a sua mostra, autorização. Eu pensei no Ribeiro Neto essa noite, estava ouvindo esse disco. Ouvi o acústico também, MTV, depois fui para esse disco que eu escuto quase sempre. E aí trouxe o vinil aqui, já que a gente falou de... Até marquei o Ribeiro lá no Twitter, já que a gente falou de listas, né? Sobre o Acabou Chorar, enfim. Eu trouxe o Jorge Ben, A Tábua de Esmeralda, que é um disco
a gente estava falando sobre o top 10 aí, né, Silvio? Sobre os discos históricos aí, que a eleição da Rolling Stone colocou o Acabou Chorar como o número 1 do Brasil. E não concordo com o Ribeiro que não é o número 1, mas também ele está no top 10. E se tem outro disco que está no top 10, é esse aqui. Quando o Ben cai de cabeça, né, mergulha profundamente na alquimia, que é algo que ele estuda e contempla até hoje. E é um disco, acho que é o último disco dele com um violão nylon também, né? Que já tem uma variação na batida dele, que ele era uma coisa sobrenatural, né? É algo que todo mundo tenta imitar e pouquíssimas pessoas conseguiram fazer algo parecido. Então é um disco realmente para se contemplar. Tem músicas incríveis aqui, Zumbi, né? Que é uma música que talvez fale um pouco do que está acontecendo agora. E, enfim, eu trouxe esse disco aqui, a capa é maravilhosa também, tem as figuras de Flamel, né? E todas as letras do Jorge Ben falando, enfim, versando poeticamente sobre a vida, com base na alquimia. Para quem não tem o que fazer hoje à tarde, eu recomendo aí, né? Se tiver o vinil em casa, melhor, se não dá para ouvir em Spotify, qualquer player aí, o Jorge Ben e a Tábua de Esmeralda. Tá certo. Quer dizer, então, que amanhã... aliás, de que ano é esse disco aí? Tu lembras, não? O Tábua de Esmeralda é 73, se não me engano. Se não me engano, 73. Infelizmente, esse aqui não é um original, quer dizer, é um disco original, mas não é da época, né? É uma reedição da Polisson, que está fazendo alguns discos aí históricos da música brasileira em vinil. Não é um da época, né? Que tem todo o charme e o som, a qualidade de som, mas também é um bom disco, realmente. É 74, Silvio. 74, a Tábua de Esmeralda. Estamos indo para o final do programa, então a gurizada aí, a produção propôs que amanhã a gente escolha, então, a melhor seleção brasileira de todos os tempos e a melhor seleção mundial de todos os tempos. Isso aí. Que exercício, hein? É para ficar trabalhando em casa a partir de agora, hein, Kleber? Já tá aqui, ó. E eu vou me irritar se daqui a pouco o Baldasso colocar na melhor seleção brasileira de todos os tempos. O argumento do Sobis, do Baldasso, não vou botar o Zico, vou botar o Sobis antes, porque o Sobis decidiu 2 Libertadores, o Zico só uma. Muito bem, a gente está provocando porque caiu a bateria do Baldasso e ele não está aí para se defender. A melhor coisa, o melhor exercício do mundo é poder falar de alguém e essa pessoa, Kleber, não poder se defender. Isso é um exercício maravilhoso. É verdade. E se ela não souber, melhor ainda. Nossa senhora. O que é? O Maicá levantou o microfone. O que é, Maicá? A melhor piada é interna, né? Que só a gente ri, que os outros não sabem por que a gente tá rindo. Infelizmente, essa é uma piada cruel, mas é muito gostosa. O rádio funciona dessa forma historicamente. Júnior Maicá, muito obrigado. Kleber Grabowska, muito obrigado. Baldasso, aproveita o vento para melhorar as ideias na medida do possível, esse ventinho dessa árvore aí. Para arejar as ideias. E para vir bem no programa de amanhã. Bairrista Futebol Clube, parceria RDC TV e Grupo Bairrista. Tchau.